A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um privilégio estar de volta à sua casa, dando início a mais um programa Verdade e Vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente empolgante e necessário para a vida da igreja. Vamos falar sobre o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Vamos tratar deste tema à luz de Atos 2, versos de 1 a 47. Chame a sua família, chame seus amigos pelo telefone, porque Deus tem uma palavra muito importante para a igreja brasileira. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Ludgero Bonilha Moraes, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e secretário executivo da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja muito bem-vindo, reverendo. É um prazer poder estar aqui com você. Reverendo, eu falei de secretaria executiva. O que faz o secretário executivo da Igreja Presbiteriana do Brasil? A Secretaria Executiva tem uma responsabilidade imensa de arquivar e coordenar todas as ações da igreja nos documentos e nas decisões que são tomadas através dos seus concílios, tanto o Supremo Concílio de nossa denominação, como também a cada ano a Comissão Executiva do Supremo Concílio que se reúne para decidir de forma nacional os rumos e o planejamento de nossa igreja. Reverendo, o sistema de governo presbiteriano é o sistema ideal? O sistema de governo presbiteriano é o sistema bíblico. E sendo um sistema bíblico, nós entendemos que foi estabelecido por Deus de tal maneira que não haja propriamente o destaque de lideranças pessoais, mas que haja uma hierarquia de concílios da igreja, visto que nós entendemos a doutrina da vocação, do chamado de Deus e que todos os membros da igreja exercem funções diferenciadas, ainda que todos tenham a mesma dignidade. Portanto, o sistema presbiteriano de governo é um sistema que destaca a hierarquia dos concílios, mantendo a igualdade dos seus membros, dos membros da igreja. O senhor faz parte de uma comissão permanente que tem estudado essa questão dos concílios. Como estão as ações dessa comissão? A nossa comissão já tem se reunido e o que nós estamos pretendendo é mostrar como funciona, na verdade, este sistema de nossa igreja, o sistema de governo eclesiástico de nossa igreja. Nós temos os concílios locais, que são os conselhos. Estes conselhos, as igrejas locais, se reúnem regionalmente naquilo que nós chamamos de presbitérios. Cada 4 igrejas, minimamente, compõem um presbitério. Cada 3 presbitérios, minimamente, compõem os sínodos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E todos os presbitérios compõem aquilo que nós chamamos de Supremo Concílio de nossa denominação. O que nós estamos tentando mostrar é que o fato de termos 4 igrejas formando um presbitério, este é o número mínimo, mas não o número ideal. Queremos fortalecer os nossos concílios, fortalecendo os nossos presbitérios, fortalecendo os nossos sínodos, de tal maneira que os sínodos possam ser jurisdicionados numa região geográfica limitada pelos estados. E os presbitérios limitados pelos municípios, pelas cidades. É esta visão que queremos passar para a igreja presbiteriana. Eu sou presbítero. E qual a importância dos presbíteros na vida eclesial da igreja? De suprema importância, visto que nós somos presbiterianos. E se somos presbiterianos, na verdade, nós entendemos que o governo dos presbíteros, ou melhor, o governo dos anciãos, porque a palavra presbítero significa ancião, é a mesma palavra na língua latina para senador, né?
os presbíteros compõem, portanto, o governo de cada igreja local, o governo dos presbitérios, dos sínodos do Supremo Concílio. Nós entendemos que o governo não pode estar na mão de uma única pessoa. O governo presbiteriano é um governo colegiado, é um governo também que é exercido com pessoas que têm uma visão de servir a igreja, servir ao Senhor. É um governo qualificado, portanto, todos os presbíteros devem ser instruídos para a realização de sua função. É um governo também, segundo as Escrituras, um governo exercido por homens. Este governo é inspirado tanto no Antigo Testamento, como o governo dos anciãos no Antigo Testamento, como o governo inspirado no Novo Testamento, o governo dos presbíteros. Na verdade, a Igreja Presbiteriana tornou-se a inspiração dos mais importantes governos democráticos do mundo. E, então, por esta razão, os presbíteros exercem um papel de significativa importância em nossa igreja. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, a sua igreja estará participando ou promovendo ali, hospedando o Congresso de Escola Dominical. Qual é o tema desse congresso e quando é que ele vai acontecer? Olha, vamos ter este congresso no mês de novembro, que vai acontecer do dia 12 ao dia 15 de novembro. Este congresso visa preparar melhor os superintendentes, os professores, as pessoas envolvidas com a escola dominical, de tal maneira que possamos realizar um trabalho mais adequado de formação da membresia de nossa igreja no conhecimento da palavra de Deus, das doutrinas que defendemos, do sistema de governo também que nós abraçamos. Então, o tema deste congresso é a importância da escola dominical na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos tratar do assunto proposto para hoje, que é o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, à luz de Atos 2, de 1 a 47. A palavra de Deus nos diz que entre o Calvário e o Pentecoste, os discípulos estavam trancados de medo por causa da perseguição dos judeus. Mas depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos e derramou sobre eles o Espírito Santo, eles enfrentaram açoites, prisões, ameaças e a própria morte, com coragem, com ousadia e com desassombro. A Igreja de Deus não pode caminhar vitoriosamente sem o poder do Espírito Santo. Nós não trabalhamos e não vivemos confiados nos nossos próprios recursos. Dependemos do poder que emana do trono de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar que nós precisamos ser revestidos de poder antes de sairmos a campo para fazer a sua obra. E à luz do texto de Atos, eu quero trazer aqui algumas lições preciosas para a igreja evangélica brasileira, para a sua vida, para o seu coração. Em primeiro lugar, vamos ver a promessa do Espírito Santo. Jesus já havia dito para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam, porque a promessa do Pai vai se cumprir. A promessa feita lá no livro de Joel, e haverá e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a palavra de Deus nos informa que Jesus ainda disse, porque João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A promessa do Espírito Santo foi dada por Deus, e o Deus que promete é fiel para cumprir, porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. A segunda coisa que nós notamos nesse texto, depois da promessa do Espírito, é a busca e a espera
pela chegada do derramamento do Espírito Santo. Atos 1,14 nos informa que depois que Jesus foi assunto aos céus, os 120 discípulos retornaram ao cenáculo e unanimemente oraram com perseverança durante 10 dias, até que num domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, estando eles assentados e orando, o Espírito Santo foi derramado copiosamente sobre eles. É muito importante entender este princípio. Os derramamentos do Espírito Santo que aconteceram ao longo da história da igreja foram sempre precedidos por oração. Se nós queremos uma visitação portentosa, extraordinária do Espírito Santo ainda hoje, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E nós precisamos orar, e nós precisamos buscar a face de Deus, como o sedento anseia por água, como a terra seca anseia pelas torrentes e pelas chuvas, assim nós deveremos também desejar ardentemente a presença manifesta de Deus, o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. A terceira verdade que esse texto nos ensina foi o próprio derramamento do Espírito. Primeiro, a promessa, segundo, a preparação, terceiro lugar, o próprio derramamento do Espírito, a descida do Espírito, a vinda do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Diz a Bíblia que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e línguas como de fogo pousou uma sobre cada um daqueles 120 discípulos e eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. E neste momento a multidão se ajunta para ver o que está acontecendo. Uns olham com ceticismo, perguntando o que quer isso dizer. Outros olham com preconceito, dizendo, são galileus. Outros olham com zombaria e dizem, estão embriagados, estão bêbados. Mas neste momento, o apóstolo Pedro se levanta e disse, não, esta é a terceira hora do dia. Em outras palavras, são 9 horas da manhã. Esses homens não estão embriagados, eles não estão cheios de vinho, eles estão cheios do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do Pai, aquela profecia dada por Joel, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias. Esta é a hora em que o Espírito Santo vem com grande graça e poder, para permanecer com a igreja, para ficar com a igreja, para trazer direção e poder para a igreja. Nós hoje também precisamos do poder, da unção e do revestimento do Espírito Santo de Deus. Esta promessa é contemporânea, esta promessa é para você, esta promessa é para mim. O apóstolo Pedro disse em Jerusalém, esta promessa não é apenas para vós, é para aqueles que ainda estão longe, para os nossos filhos, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Muitas outras vezes na história da igreja, quando a igreja se humilhou, quando a igreja preparou o caminho do Senhor, quando a igreja buscou a Deus em oração e jejum, quando a igreja colocou como maior prioridade da sua vida esta busca, novos derramamentos do Espírito aconteceram. Portentosos avivamentos espirituais, como aconteceu no século XVIII na Inglaterra, tirando a igreja das cinzas e fazendo dela uma igreja viva e operosa. Como aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, 1857, 1859, quando um avivamento varreu a nação e 2 milhões de pessoas foram salvas. Como aconteceu no país de Gales, em 1904, com Evan Roberts, e em 6 meses as igrejas foram despertadas e soerguidas das cinzas e milhares de pessoas foram convertidas, 100.000 pessoas alcançadas pela graça de Deus naquele poderoso avivamento. Avivamento que chega em Xangai, na China, avivamento que chega
1907 na Coreia, e ainda hoje a Coreia é um dos países onde a igreja evangélica é mais pujante no mundo, por causa desta visitação especial e poderosa do Espírito Santo de Deus. Como aconteceu na missão Quassisabanto na África do Sul, em 1966, com Earl Stigen. E eu visitei lá naquela nação, numa fazenda, um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e pessoas do mundo inteiro indo ali para ver o que Deus estava fazendo. Deus pode fazer o mesmo hoje, aqui e agora, na sua vida, na sua igreja, na sua cidade, na nossa nação. Porque o Espírito Santo de Deus foi dado à igreja, mas ele muitas vezes volta em operações extraordinárias, em derramamentos profusos, trazendo avivamento e despertamento espiritual para a sua igreja. Mas agora, nós vamos ver, em quarto lugar, a pregação poderosa pelo poder do Espírito Santo. Nesse momento, o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar. É importante destacar que o milagre acontecido não foi suficiente para tocar o coração das pessoas. Nesta geração que valoriza tanto os milagres, que fala tanto em milagres, que corre tanto atrás dos milagres, é muito importante entender que o milagre em si não é o Evangelho. O milagre prepara o caminho para o Evangelho. Enquanto as coisas extraordinárias estavam acontecendo, as pessoas estavam cheias de ceticismo, de preconceito e de zombaria. Mas quando Pedro se levantou no poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, e o sermão de Pedro foi um sermão cristocêntrico. Ele falou sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ascensão de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. E ele ainda não tinha terminado a sua pregação, quando o seu auditório, os seus ouvintes foram tomados de profunda convicção de pecado. Seus corações foram picados pela convicção gerada pelo Espírito Santo de Deus. E eles então, compungidos, perguntaram para Pedro: o que vamos fazer diante dessas coisas? E Pedro respondeu a eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E diz a Bíblia que naquele domingo, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo, e foram batizadas, e foram agregadas à Igreja de Deus. Como nós precisamos deste avivamento, como nós precisamos desta visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. Como a igreja hoje, muitas vezes, parece um deserto, está árida, num formalismo religioso seco, ossificado, falta vitalidade nos nossos cultos, falta alegria nos nossos cânticos, falta unção e poder nas nossas orações, falta santidade na nossa vida, e nós precisamos deste derramamento do Espírito que traga vida para a igreja, que traga alento para o corpo de Cristo, que traga despertamento espiritual para a igreja de Deus. A igreja for revestida com o poder do Espírito Santo, quando os púlpitos se tornarem fogueiras a aquecer os corações, quando a palavra de Deus for pregada com verdade, com poder, com unção do Espírito Santo, também os corações vão se derreter na presença de Deus, e nós veremos milhares e milhares de pessoas se rendendo aos pés do Salvador. Mas nós vamos ver agora, em último lugar, outra verdade gloriosa: a vida da igreja agora cheia do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Quando aquela igreja foi cheia do Espírito Santo, algumas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Em primeiro lugar, aqueles crentes perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que corre atrás das novidades, não é uma igreja que busca os últimos elementos do mercado da fé, atraindo para si todas as práticas heterodoxas deste mundo que se corrompe e destas doutrinas novas que tentam entrar pela igreja para corrompê-la. Mas é uma igreja firme na palavra, firme na doutrina, uma igreja que não abre mão da verdade de Deus. Segundo, a igreja perseverava na oração. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem sede de Deus, mais do que das bênçãos de Deus. Hoje as pessoas estão procurando não Deus, mas o que Deus pode dar. Elas estão substituindo o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus, substituindo o Criador pela criatura, substituindo o doador pela dádiva. Avivamento traz sede de Deus, fome de Deus, saudade de Deus. Terceiro lugar, aqueles crentes cheios do Espírito Santo perseveravam na comunhão e no partir do pão. Quando chega o avivamento, não tem espaço para brigas, para contendas, para disputas, para querelas, para divisões, para cismas. Nós estamos vivendo uma época em que há tantas brigas, tantas contendas no meio do povo de Deus. Precisamos ter um coração quebrantado para amar-nos uns aos outros, para acolher-nos uns aos outros como Deus nos acolheu. E o resultado disso é que havia temor de Deus, é que os milagres de Deus aconteciam naquela igreja, que aquela igreja contava com a simpatia de todo o povo, que aquela igreja cantava e adorava a Deus com alegria e com entusiasmo. E diz a Bíblia que, em consequência disso, dia a dia, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Vemos resultados tão pequenos hoje. E quando vemos hoje igrejas lotadas, cheias de multidões, não é o evangelho que está sendo pregado tantas vezes, não é a conversão genuína que está acontecendo tantas vezes, não é a proposta de Deus que está sendo oferecida tantas vezes. Nós precisamos de um avivamento que ponha a igreja nos trilhos da verdade, que traga o evangelho de volta para os púlpitos, um avivamento que traga santidade para a vida da igreja, um avivamento que restaure a vinha do Senhor, um avivamento que ponha a igreja no centro da vontade de Deus. Este é o avivamento que nós cremos, que nós necessitamos, que a igreja de Deus precisa experimentar na nação brasileira. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida, a vida da sua igreja, no altar de Deus neste momento. Se você anseia por este avivamento, se você deseja ver a igreja de Deus experimentando este derramamento do Espírito Santo, una-se comigo nessa oração. Vamos nos colocar na brecha em favor da nossa nação e vamos orar por um verdadeiro avivamento espiritual para trazer alento e vida para a igreja evangélica brasileira. Ore comigo assim. Deus querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela mensagem da Escritura. Deus, nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a Tua obra sem o poder do Teu Espírito. Aviva-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, derrama sobre nós das Tuas torrentes, ó Deus, traz vida nova, vida plena, abundante para a vida da Tua igreja, para testemunho do Evangelho, para a salvação dos perdidos, para a edificação da igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Atos, capítulo 2, versos de 1 a 47, o reverendo Hernandes falou sobre 5 verdades solenes. A primeira falou sobre a promessa. Os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos com o poder do Espírito. Segunda, a preparação. Os discípulos perseveraram unânimes em oração até que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Terceira, a descida do Espírito. O Espírito veio sobre os discípulos como um som impetuoso, em línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quarto,
a pregação no poder do Espírito Santo. Pedro se levantou e disse: ali estava acontecendo o cumprimento das promessas do Pai, e pregou um sermão cristocêntrico, falando sobre a morte, ressurreição, ascensão e senhorio de Cristo. E a quinta, a vida de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo perseverou na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão. Enquanto isso, Deus fazia milagres entre eles e acrescentava à igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um familiar, um amigo, através da nossa loja virtual. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br ou adquira também de segunda a sexta no horário comercial, ligando para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o nosso programa autossustentável. Clique ali em Faça a sua doação. Ali você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda faz a sua doação para qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Mas se você tem conta no Bradesco, você pode fazer para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, com toda a sua família, e participar do culto matutino e da escola dominical com classes ali para todas as idades. E à noite, do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e procure uma igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Você que é de Salvador, na Bahia, não se esqueça do nosso compromisso logo mais às 9 horas com o pastor Hernandes, que estará no nosso café da manhã ali na Igreja Presbiteriana da Bahia, com pastores e líderes de toda a cidade do Salvador, estará ministrando a palavra de Deus. E você que assiste o nosso programa Verdade e Vida todos os sábados, nós queremos lhe abraçar logo mais, às 19h30 na nossa Cruzada Verdade e Vida, que será realizada no Templo da Igreja Batista de Sião, localizado ali na Praça 2 de Julho, no Campo Grande, ao lado do Teatro Castro Alves, onde teremos uma noite evangelística. Leve seu esposo, sua esposa, seu filho, colega, amigos, não crentes, que de certo serão impactados pela palavra de Deus. A nossa Cruzada Verdade e Vida, em Salvador, será transmitida pelo site www.verdadevida.com.br e pela nossa IPB-TV, www.ipbtv.org.br, pelo canal 2. No mês em que a Reforma Protestante do século XVI completa seus 494 anos, nós já abordamos aqui 4 temas sobre a igreja: a morte de uma igreja, a restauração de uma igreja, a igreja uma comunidade terapêutica e Pentecoste, o derramamento do Espírito. No próximo sábado, teremos o nosso último programa dessa série abordando a igreja como tema: um clamor pelo fervor espiritual. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe, e até a nossa cruzada, logo mais, às 19h30, ali na Igreja Batista Sião. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero convidar a todos os pastores e líderes da cidade de Salvador e região para um café da manhã no dia 22 de outubro, às 9 horas, na Igreja Presbiteriana da Bahia, número 17, no bairro Nazaré, em Salvador. Nesse dia eu estarei realizando uma palestra logo após o café sobre o tema A Trajetória de um Homem de Deus. E à noite, às 19 horas desse mesmo dia 22, estarei pregando pela graça de Deus na Cruzada Verdade e Vida, na Igreja Batista de Sião, situada na Praça 2 de Julho, ao lado do Teatro Castro Alves. Eu espero você lá.
leve a sua família, forme também uma caravana da sua igreja. Vai ser uma grande festa espiritual.